Toque, 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 operação da Polícia Federal, assunto grave, gravíssimo no nosso país. As investigações envolvendo o INSS e hoje a Polícia Federal prendeu o número 2 do Ministério da Previdência. Quem falou há pouco sobre isso foi o próprio ministro da Previdência, que convocou uma entrevista coletiva para falar sobre esse assunto. Ele convocou essa entrevista para falar sobre esse assunto. Eu não sei se nós temos ou não essa fala dele disponível para que a gente possa tocar, mas eu tenho aqui as aspas. A gente já tem a fala. Legal, Gi. Vamos colocar então a fala do ministro da Previdência falando sobre a prisão do número 2 do Ministério da Previdência, e ele fala com todas as letras aí. O Ministério da Previdência não tem nada a ver com a corrupção do INSS. Não há nenhum envolvimento do Ministério da Previdência Social nessa operação, tanto que não houve nenhuma busca, nenhuma apreensão aqui no Ministério da Previdência Social. E nós seguimos nessa mesma toada de buscar os responsáveis. Esse governo não protege ninguém e a prova disso é que há uma ampla liberdade dos órgãos de controle, da CGU, da Polícia Federal, para investigar todas as esferas do governo, para que a gente possa encontrar quem foram os responsáveis pelas fraudes, punir e trazer de volta cada centavo. O presidente da República quer que traga de volta aos cofres públicos cada centavo desviado. Nós não tínhamos qualquer informação real do envolvimento de Adroaldo com nenhum tipo de ato suspeito, ilícito. Adroaldo chegou antes de mim aqui no Ministério, cumpria aqui as funções como um técnico aplicado e competente nas funções de secretário nacional do Regime Geral de Previdência Social. Trouxemos para a Secretaria Executiva para que o Ministério não parasse, para tocar as ações de um ministério gigantesco, como é o Ministério da Previdência Social, e não tínhamos qualquer informação real, nem nós, nem ninguém. Então, só a partir do dia de hoje, quando as informações estão colocadas a público, é que nós tivemos a informação e então tomamos a iniciativa de exonerá-lo. Bom, tá aí, Josias, ele fala ao ministro da Previdência que o governo não sabia do envolvimento dele, que o governo não tem nada a ver com isso, enfim, já que já exonerou. Era o que a gente esperava da palavra do ministro? Não, ele está imitando o antecessor dele, Fabiola, o ministro Lupi. Também o Lupi, quando o escândalo estourou, e naquela ocasião havia iniciativas da Polícia Federal em relação ao chefão da Procuradoria do INSS, o Alessandro Stefanuto, e o Lupi disse, não, é uma pessoa da mais alta competência, não há inclusive razão para afastá-lo, e o Stefanuto foi afastado por ordem judicial. Agora vem o ministro Volney, que era o número 2 do Lupi, não deveria estar nessa função. Como dissemos mais cedo, Fabiola, esse Ministério da Previdência já deveria ter passado por um processo de higienização completa. Primeiro, não deveria ter sido aparelhado por um partido político, no caso o PDT, como foi feito agora, porque havia... O Lupi não é um debutante no seu relacionamento com os governos do PT. Ele já foi ministro do Trabalho da Dilma Rousseff. E também, naquela ocasião, caiu por conta de denúncias de corrupção. Agora, de novo, a reincidência do Lupi num ministério estratégico, como é o da Previdência, e caiu também por denúncia de corrupção. Corrupção que todos sabiam existir, inclusive o Lupi, mas ninguém fazia nada. O pior cego, Fabiola, é o que vê e não enxerga. E agora está de novo o ministro Volney, o substituto do Lupi, dizendo, não, meu número 2 aqui, o Adroaldo, que foi preso agora, era um técnico aplicado, competente. Por isso, foi trazido para a Secretaria Executiva. Ora, francamente, Fabiola, a essa altura, o ministro da Previdência chegar à boca do palco para dizer que o Ministério não tem nada a ver com a corrupção no INSS,
Seguimos na mesma toada. Esse é o problema, está na mesma toada. Ah, vamos buscar os responsáveis. O presidente da República, disse o ministro, quer que seja recuperado cada centavo. Ora, francamente, vai ser recuperado cada centavo? Hoje, o desvio é estimado em 6 bilhões de reais. O governo devolveu até agora um pouco mais de 3 bilhões de reais. Tem aposentado aí que não conseguiu nem saber quanto foi desviado, saber como faz para recuperar o recurso. Aí vem o ministro dizer uma coisa como essa, Fabiola. É desrespeitoso, é desrespeitar a inteligência alheia. E não é hora disso. Né? O governo precisa começar a respeitar o contribuinte brasileiro e, sobretudo, o contribuinte que foi assaltado. O sujeito que recolheu para se aposentar quando ficasse velho e que foi assaltado. Essa pessoa precisa obter da parte do governo o máximo respeito e vem sendo reiteradamente desrespeitada. Os aposentados vêm sendo reiteradamente desrespeitados pelo governo. O governo anterior, o atual, e não se faz isso, Fabíola, com quem chegou ao final da vida. Muitos, outro dia saiu uma notícia, muitos morreram já. O ressarcimento, se ocorrer, terá que ser, vai beneficiar o herdeiro. O aposentado mesmo morreu, foi assaltado, morreu e não vai ter a oportunidade de ver o dinheiro. E o ministro diz, vamos recuperar cada centavo. Esse ministro não deveria estar na poltrona, Fabíola. Com declarações desse tipo, aí mesmo é que deveria ser exonerado. O Lula tem ainda a oportunidade de fazer ali uma limpeza completa e renovar os quadros da Previdência, até para evitar que personagens que vão surgindo, vão sendo engolfados pela investigação, permaneçam nos seus cargos, impedindo, obstruindo, eventualmente, o trabalho da Polícia Federal. A gente recebeu o despacho do ministro André Mendonça, que é o relator desse caso, e aí eu volto um pouco para quem está nos acompanhando aqui no nosso All News. Logo no abre do nosso programa, o Fábio Serapião, que é o repórter, nosso colunista que está com esse caso, ele até disse aqui que o ministro André Mendonça tem atuado de maneira muito ágil ao permitir à Polícia Federal e autorizar a Polícia Federal a fazer esse tipo de operação, né, que é a operação que a gente está vendo hoje. Operação muito importante, além da prisão do número 2 do Ministério da Previdência, operação hoje envolvendo o vice-líder do governo no Senado, o senador Weverton Rocha. A gente já está aqui com o despacho do ministro André Mendonça. Queria abrir na página 54 para que a gente mostre aqui justamente por que o senador é alvo, né? Está aqui. O senador Weverton teria se beneficiado dos valores ilícitos provenientes dos descontos associativos fraudulentos, que também teria relações próximas com integrantes da organização criminosa. O senador Weverton é assim apresentado na peça policial, como liderança e sustentáculo das atividades empresariais e financeiras de Antônio Camilo. Antônio Camilo é o careca do INSS. Apenas para ilustrar, foi localizado em conversas entre os contatos Alexandre Caetano e Rubens, ambos funcionários de Antônio, que é o careca, ainda em 2023, em um arquivo em formato Excel. Olha só, tinha lá, Grupo Senador Weverton, o qual reforça a maneira contundente dessa hipótese aí. O enriquecimento de Antônio, portanto, foi viabilizado por suporte político. Que mais? Polícia Federal destaca a foto contida lá, no qual aparece o parlamentar, o referido aparece a caminho da aeronave. E aí o envolvimento. O senador Weverton teria, segundo a peça, atuado como beneficiário final de operações financeiras estruturadas pela organização criminosa, recebendo recursos ou benefícios por meio de interpostas pessoas, alguns seus assessores parlamentares. Olha só, Josias, quando a gente perguntou isso para o Fábio Serapião, por que o senador Weverton estava lá, a gente ainda não tinha os detalhes, mas aqui está dizendo que ele recebeu dinheiro, não é isso?
É um caso clássico de corrupção, né, Fabiola? Inclusive, pelo que soube, a Polícia Federal solicitou a prisão do senador Weverton Rocha. A Polícia Federal queria prender o senador. E o ministro André Mendonça, cauteloso, negou, autorizou a operação de batida, de busca e apreensão na casa do senador, mas não autorizou a prisão do senador Weverton. Nós estamos falando, Fabíola, veja como a gente vem dizendo aqui que todos esses escândalos mais recentes, eles têm conexão no andar de cima da política brasileira, né? Assim com o Banco Master e o seu controlador, o Daniel Vorcaro, que construiu relações sólidas no Senado, no Supremo, no Executivo, contratou a mulher do Alexandre de Moraes como sua advogada, uma remuneração de 3,6 milhões de reais por mês. Aquele escândalo também da Refit, também uma refinaria que não refina uma gota de óleo, está lá o seu controlador em Miami, e também ele tem sólidas relações com o Centrão, com a política brasileira. E agora, no caso do INSS, sabia-se já que esse careca do INSS tinha conexões com poderosos da política. O Davi Alcolumbre sonegou informações sobre o trânsito desse careca do INSS pelos gabinetes do Senado, mas investigação, como eu dizia mais cedo, Fabiola, investigação, sobretudo quando tem tanta lama assim, é mais ou menos como porco. Se você tranca, se você prende, a investigação acaba engordando. E foi o que aconteceu nesse episódio. E o Weverton, ele estava há 17 dias almoçando com o Lula, no Palácio da Alvorada. Agora está dentro do caldeirão de um escândalo que envolve o desvio de 6 bilhões de reais, o assalto de 6 bilhões de reais às aposentadorias de pessoas humildes que tiveram descontos sem autorização, invadiram lá a folha do INSS, selecionaram os brasileiros que seriam assaltados e roubaram 6 bilhões de reais. Então estava esse senador há 17 dias na mesa de almoço do Lula no Alvorada, discutindo a crise que se instalou naquela ocasião em torno da indicação do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. E ele virou... ele tem uma predileção para relatar indicações de ministros do Supremo, emitiu um parecer favorável à indicação do Flávio Dino para o Supremo, que foi aprovado, está lá ele no Supremo, já anunciou que vai também recomendar a aprovação do ministro Messias. Parecia serviço voluntário, Fabíola, agora parece uma busca de blindagem, parece que o senador estava buscando ali aliados no Supremo, né? E tem lá esse ministro André Mendonça, da safra bolsonarista, que poderia ter enviado o senador para a cadeia. Não enviou porque achou mais adequado adotar a prudência e determinou a busca e apreensão sem a prisão. Mas é muito deprimente, Fabíola, porque realmente há uma atmosfera de liberou geral na política que não orna com as necessidades do país. Restaurou-se a imoralidade no Brasil, Fabíola. Então, tudo quanto é bandido tem conexão política. E aqui a Polícia Federal está dizendo, com todas as letras, um senador da República que transita pelo Alvorada, pelo Palácio do Planalto, que almoça com o presidente da República, se apropriou de dinheiro desviado do bolso de aposentados. A esse ponto chegamos, Fabíola. O que se espera é que o senador Weverton tenha boas explicações a dar, Fabíola, e que a polícia leve as últimas consequências à investigação e que isso resulte em alguma coisa. Não dá para fingir que nada aconteceu. Quando a gente olha, né, no despacho de André Mendonça, é isso que você está falando, já tem reportagem na nossa página trazendo os detalhes disso. A Polícia Federal afirma que o senador tinha um papel de destaque e também recebeu recursos. Está nessa reportagem aí, de que ele também recebeu recursos e benefícios por meio de interpostas pessoas, incluindo assessores de seu gabinete. André Mendonça, ministro do Supremo e relator do caso, ele seguiu a recomendação da PGR para negar a prisão.
Porque o que disse Paulo Gonet? Paulo Gonet disse que a investigação não mostrou vínculo direto do senador com o esquema ilegal. Mas é curioso porque a Polícia Federal diz isso, né? E aí, o que diz a PGR? O simples fato de o ex-assessor terem sido destinados de valores não autoriza automaticamente a extensão de responsabilidade ao titular do mandato. Para André Mendonça, que é o relator, determinar a prisão de um senador acarreta efeitos drásticos em uma república. A existência de mais um intenso controle social da atuação parlamentar mitiga o risco de atos por referido investigado que sejam contrários ao bom andamento desse procedimento. É o que disse o André Mendonça, ministro do Supremo, que resolveu não autorizar a prisão dele, do senador Weverton. Bom, o nosso repórter colunista do UOL, Fábio Serapião, acabou de soltar mais uma reportagem falando sobre o papel do vice-líder do governo, Weverton, porque ele é vice-líder do governo. O José estava lembrando que ele almoçou na casa do presidente Lula porque ele é vice-líder do governo também. Tem esse contato, né? O que diz aqui a reportagem do Fábio Serapião? O senador Weverton Rocha foi responsável por dar o suporte político que resultou no enriquecimento do lobista Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS, segundo a Polícia Federal. A afirmação da PF consta na decisão do André Mendonça, que a gente mostrou agora há pouco aqui para você. Tem 95 páginas a decisão do André Mendonça. A gente está trazendo trechos aqui para você, que a gente recebeu isso agora. A reportagem aqui do Fábio Serapião destrincha um pouco mais. Diz, inclusive, segundo as investigações, que ele era uma liderança e um sustentáculo, como nós relatamos aqui, das atividades empresariais e financeiras do careca do INSS. Agora, ô Sakamoto, quero te ouvir. Não decretar a prisão do senador diante dessas falas da Polícia Federal é passar um pouco de pano para o senador? O que é isso? Eu não sei se é passar um pouco de pano, mas soa estranho em meio a ao que você alcançou na investigação. Por quê? Por que você decreta prisão nesse sentido? A prisão que você decreta neste momento da investigação não é para punição, mas é para impedir que a pessoa em questão continue ou cometendo crime ou atrapalhe as investigações. Um senador da República, é claro que tem cacife, tem potencial, tem instrumentos, tem contatos para atrapalhar uma investigação. Então, a Polícia Federal, eu sei que tem muita gente que fala, não, tem que prender porque tem isso. Não, mas a Polícia Federal, isso vale para golpe de Estado, isso vale para roubalheira, isso vale para tudo. A Polícia Federal, ela faz essas prisões preventivas para evitar que o crime continue sendo cometido ou para que provas sejam destruídas.